É absolutamente inacreditável que isso esteja acontecendo no Brasil. É uma maluquice, a gente tem um país disfuncional em termos de contas públicas. E se isso passar, acabou a liberdade de expressão de vez. A gente já está vendo um sofrimento, mas acabou de vez. Eu tenho uma missão aqui que era ser otimista. Cara, difícil, né? Depois que eu vi aí algumas coisas que o Cabreira falou, não sei se eu fico otimista, pessimista. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você, acreditar que você pode. E a gente, em conjunto, eu acho que tem todos os motivos para acreditar no Brasil. Pessoal, primeiro queria, mais uma vez, né, estar juntos com vocês, amigos aqui do FL, agradecer a Gabi, a Camila e todo o FL que eu vi nascer. Até eu vi o pré-parto, né, quando era ainda um capítulo do IEE, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho uma missão aqui que era ser otimista. A Camila falou para eu ser otimista com o Brasil. Cara, é difícil, né? Depois que eu vi aí algumas coisas que o Cabreira falou, não sei se eu fico otimista, pessimista. É a famosa misturada do Brasil, né? O Brasil, meu pai dizia que é que nem um besouro. Você não consegue entender como é que o besouro voa, com aquele corpo grande, com as asinhas pequenininhas, como é que... mas voa, né? Olha aqui o nosso querido Marcel. Maravilha. Palmas, Marcel, por tudo que você está fazendo, cara. Obrigado por tudo que você tem feito, falando em nosso nome, correndo risco em nosso nome. Eu brinco com o Marcel que ele é o meu canary in the coal mine. Não porque ele é lourinho, parece um canário, mas você sabe a história, né, dos mineiros, que eles levam um canáriozinho, se o canário morrer, você sai correndo. Então eu fico olhando para o Marcel, se acontecer alguma coisa com ele, eu saio correndo do Brasil. Não, estou brincando, porque eu nunca vou largar isso aqui, eu vou até o fim. A nossa missão é essa, né, Marcel? A gente não tem saída, porque a gente tem um chamado de ajudar o Brasil. Mas vamos lá. Primeira coisa, assim, em termos de... eu vou falar muito de obstáculo também, viu? Cadê a Camila, que eu não estou vendo onde é que ela está? Mas a Camila não pode olhar, porque eu vou falar também de obstáculo, de coisa ruim, mas eu vou falar também de coisa boa. Então, vocês esqueçam a parte ruim e ficam só com a boa. Vão contando aí as boas que eu vou falando, para a Camila depois me dar parabéns pelas várias coisas boas que eu falei do Brasil. A primeira coisa é assim, pessoal, a sua vida depende só de você. Se você luta, você consegue. É que nem aquele filme Back to the Future, né? Que o Marty McFly fala: if you put your mind to it, you can accomplish anything. Isso é completamente verdade, né? E a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você, acreditar que você pode. E a gente, em conjunto, eu acho que tem todos os motivos para acreditar no Brasil, né? Até os botafoguenses, pô, você está vendo o que está acontecendo? Os caras fizeram 2 gols, o Brasil fez, o cara do Botafogo fez 2 gols, a seleção brasileira ontem, inacreditável. Os caras estão acreditando. Eles acreditaram no ano passado e perderam o campeonato, mas talvez, né, quem sabe esse ano. Mas vamos lá, falando de coisas que são muito negativas. O Cabreira tocou nesse ponto. Contas públicas, Cabreira. Contas públicas, o tal do fiscal que todo mundo fala. Gente, a gente fica falando do déficit primário, que é a conta antes dos juros. Mas o déficit inteiro, que é depois dos juros, está no nível de 1,2 trilhões de reais. Trilhão é um número que ninguém consegue visualizar. Então, eu sempre cito um exemplo, eu falo isso na CNN o tempo inteiro. Eu falo o seguinte: se você empilhasse notas de 100 reais, daria 3 pilhas até a estação espacial em órbita. Isso é só o déficit. O que o governo arrecada é mais ainda. Notas de 100 reais, 3 pilhas. Esse é o déficit. Eu não consigo entender como é que a Moody's resolveu upgrade o Brasil. É quase uma irresponsabilidade. A agência de rating, pessoal, ainda bem que o relógio está parado. Olha que maravilha. Ainda tem 29 minutos e 59 segundos. Obrigado, galera.
É, agência de rating é comparativo, poucas pessoas entendem isso. Então, como a gente está no concurso de feiura, a gente ficou um pouquinho menos feio, porque os países desenvolvidos se endividaram muito com o Covid. Aqui a gente deu um jeito, inflacionou e deu totó em todo mundo que era poupador, então a gente não teve uma dívida tão crescente como eles tiveram. Mas esse problema do déficit público, das despesas que o Cabreira apresentou aqui, que seguem crescendo sem parar. Cabreira mostrou um gráfico das últimas 2 décadas do crescimento da despesa, muito maior do que o crescimento da arrecadação, do PIB, de todo o resto. A gente conseguiu parar, suspender por alguns anos isso com o tal do teto de gastos. Vocês lembram? Parece que já agora faz décadas que a gente teve um teto de gastos. No governo Temer a gente fez, e agora eles, primeiramente, fizeram não estouraram o teto, não, eles fizeram um pé direito mais alto. Eles passaram a rezar no altar do teto de gasto, mas com o pé direito mais alto, mas aí descumpriram 3 meses depois. E hoje o déficit que ele tem que alcançar na meta fiscal, estou falando um termo técnico aqui, mas só entender, o que ele promete alcançar na meta fiscal não é o déficit real, porque ele diz, não, isso aqui não precisa entrar na conta, isso aqui não precisa entrar na conta, precatório a gente tirou todo da conta, isso aqui não entra, o que é emergencial não precisa, Rio Grande do Sul não entra. Então, ele está fazendo famosa contabilidade criativa para alcançar o déficit. Então, cara, nisso aí a gente está bem ferrado. E toda vez que aumenta a arrecadação, que é a solução que eles dão, você vê que o Tachad toda semana inventa uma porcaria de um imposto novo, Marcelo. Você está vendo lá, você tenta fazer as defesas lá, mas ele é muito rápido nesse troço, ele toca aquele violão, imposto. Então, aí não dá. E aí, quando ele aumenta o imposto e aumenta a receita, tem que aumentar a despesa, porque a gente tem, pela regra orçamentária, que aumentar a despesa com educação, a despesa com saúde, porque você sabe que é uma porcentagem obrigatória. É uma maluquice, a gente tem um país disfuncional em termos de contas públicas. É muito irresponsável. Agora, e a Previdência? Previdência é outro pepino. A gente fez uma reforminha que já não vale nada. Se você calcula o déficit realmente da Previdência, o déficit atuarial, como eles dizem, que se você projetar tudo que você vai ter que gastar com quem vai se aposentar, comparado com o que vai entrar de receita, é mais de 2 vezes o PIB. A nossa dívida pública é 80 e poucos % do PIB. Estou falando de 200% de PIB, é a dívida da Previdência Social. Claro que isso vai ter mais um totó, vai ter que fazer reforma, mas se não resolver isso, já era. E a gente tem um assistencialismo que é impossível de reformar. Como é que vai cortar os R$600, Auxílio Brasil, Bolsa Família, mais não sei o quê, mais não sei o quê? Quem propõe cortar, eu imagino lá o Marcel tentando falar nesse assunto, não vai ter eco nenhum na Câmara. Então a gente tem um governo que é disfuncional. Mas isso não é o país, isso é um governo irresponsável e o Congresso muitas vezes permite esse tipo de coisa, a despeito de os nossos deputados liberais e conservadores lutarem contra. E aí você tem essa burocracia absurda, aquele corrida de obstáculos que o Cabreira mostrou aqui, que é inacreditável. Ele estava falando um negócio do meu pai, dos cartórios, esse troço, eles inventam cada coisa. Há mais ou menos uns 15 anos eu fui vender um carro e fui no cartório. Vou contar uma fofoca aqui, que alguns já até podem ter ouvido essa história. Mas o meu pai tinha acabado, Cabreira, com a lei de reconhecimento de firma. Meu pai acabou com a lei. Por que acontece? Aí você fala assim, mas como assim? Se ele acabou com a lei, como é que continua o reconhecimento de firma? Em primeiro lugar, todas as autarquias públicas e o governo continuaram exigindo. Primeira coisa. E segundo, é coisa de maluco, só no Brasil. Se eu faço um negócio com você, Cabreira, a gente fala, por via das dúvidas, vamos reconhecer. Não precisa, sou eu e você, a gente se conhece, não precisa nada disso. Mas o brasileiro continuava, mas estava indo na direção certa. Mas aí inventaram reconhecimento por autenticidade. Quem já ouviu falar isso? Autenticidade, é um negócio diferente. Você não pode mandar o despachante, você tem que ir pessoalmente para provar que você é você mesmo. É isso que você tem que fazer, ir lá provar que você é você mesmo. Aí eu fui lá tentar vender o carro, que tinha que fazer por autenticidade. Peraí, já cortaram muito meu tempo aqui, fizeram um pulo. Aí o sujeito falou, cara, teve um cara com o teu nome que tentou acabar com esses cartórios todos aqui.
Aí eu estava assim, ele não parava de falar, ficou todo mundo desesperado, ia todo mundo para Brasília, todas as semanas, ele juntava os outros cartórios, iam em comitiva para tentar impedir de acabar os cartórios e não sei o quê. Aí eu fiquei olhando para ele, aí ele falou assim, você está vendo esse selinho, aquele selinho que o Cabreira botou ali? Você está vendo esse selinho que eu estou botando aqui para você? Eu falei, vende no centro da cidade por R$25, eles vendem uma página inteira de selinhos dele, cada um R$25. Eu falei, caramba, falsificam? Eu falei, não falsificam, é esse selinho aqui, exatamente esse selinho que eu estou te mostrando. Aí eu já estava ficando com um pouco de vergonha de falar que era o meu pai. Aí ele falou assim, você quer saber o pior? Eu falei, por favor, me diga o pior. Aí ele falou o seguinte, a gente está aqui, eu não posso dizer qual cartório que é aquele da Nova Independência aqui, mas a gente está sem tabelião há 6 anos. Isso significa o seguinte, eu vou traduzir para vocês. O tabelião é aquele que é ungido pelo Deus Estado para poder dizer que você é você mesmo. Então, se eles colocaram esses selos e não tinha tabelião, era tudo falso, selo falso. Selo sem lastro, porque não tinha o cara que é ungido para dizer, você, Cabreira, é você. Você, Marcel, é você. You, Chris, are yourself. É uma maluquice, esse é o Brasil, só o único país que tem isso. Na Suécia, você, no meio da rua, você pega uma testemunha qualquer que presencia você assinando uma venda de imóvel e está tudo feito. Nos Estados Unidos, geralmente é um farmacêutico. Você vai na prefeitura, você se cadastra e você recebe um valorzinho, dependendo do local, e qualquer um pode ser um notário público. Aqui a gente é o otário público. Bom, mas vamos falar agora de Congresso. Falamos de governo, estamos perdidos. Vamos falar de Congresso. Congresso, claramente, a gente sabe que o Senado ficou mais à direita, o centro está crescendo, o centrão está mais forte, como a gente está vendo nas eleições municipais também, mas o Senado está mais à direita. E aí tem o Kassab querendo controlar esse centrão, está ganhando muito poder, mas a gente está vendo que a direita tem crescido no Brasil e está dando um trabalhão para a esquerda, para o governo. O governo não consegue passar quase nada, né? Realmente é impressionante como a direita, como a esquerda não está, o governo não está conseguindo passar as coisas. E se a gente não fizer besteira, eu acho que a direita vai, em 26, crescer ainda mais no Congresso e não vai ser difícil levar executivo. Na minha opinião, o Lula está velho, vai ter 81, sei lá quanto, você já vê que ele já está com a voz estranha e tal, eu não tenho certeza que ele vai competir, e eu suspeito até que ele não vai colocar o do de sempre, né, o Tachad, e é possível que ele coloque até a Janja, imagina essa loucura, mas porque realmente ele não tem mais energia para governar. Então, eu acho que se não fizer besteira, a direita faz um golaço no Congresso, em 26, e faz um golaço também no Executivo. No Congresso é mais importante, como a gente sempre faz. A gente perde muito tempo falando de Executivo, mas aonde o negócio acontece é no Congresso. Aí, o que pode acontecer? O Bolsonaro inelegível, pode ser que ele, né, volte a ficar elegível. Eu desconfio que, a despeito do que aconteceu aqui em São Paulo, talvez o Marçal possa ser também uma força em 26 em diante, se ele se mantiver elegível. Mas a gente tem o seguinte, isso é uma notícia boa, anota aí no caderno, que agora veio uma coisa boa também. A gente nunca teve um quadro de governadores tão bom no Brasil. É impressionante. Né? Hoje de manhã eu estive no evento da Comunitas e estava lá, fora Zema, Caiado, que são extremamente competentes. Você tinha o Marcos Mendes do Mato Grosso, você tinha o Rido do Mato Grosso do Sul, impressionantemente competente. Qualquer um deles que se fosse eleito, eu sei que, claro, que uns têm mais chances do que outros, mas qualquer um deles que fosse eleito seria uma mudança transformacional no Brasil, em comparação com essa porcaria que a gente está aí. Né? Então, anos-luz à frente do que está aí. Né? Então, isso é uma excelente notícia boa. Vamos falar agora do esporte preferido, do STF, do esporte preferido do Marcel. Ele está saindo correndo porque ele já está com medo do eu não posso falar o apelido, o novo apelido do Dino. Eu não posso falar, né? O novo apelido. Ele não costuma circular muito, não, sair da bolha, mas agora está gravitando por aí. Ele estava hoje no evento do
Eu não posso falar o verdadeiro, vocês estão entendendo? Senão vai preso. Vai preso. Se falar essa palavra que nem no dicionário está, que o nosso querido monarca inventou, eu vou falar só a palavra, mas não estou me referindo a ninguém, gordola. Só de falar essa palavra, você vai preso no Brasil de hoje. É inacreditável. Então, bom, o Dino estava lá dizendo o seguinte, agora de manhã, acabei de sair de lá, que o STF não é nada disso que estão falando ativista, é autocontido. Ele falou o tempo inteiro, eu fiquei achando que era prisão de ventre que ele estava tendo, mas não. Ele falou que o STF não tem nada de ativista, é autocontido e tal. Aí vamos lembrar umas coisinhas, né? O negócio Aí ele disse também, não, nós prestigiamos as instâncias inferiores. Aí eu lembrei logo do negócio da maconha. Não tem lei que permite isso, e o STF resolveu determinar que até 40 gramas de maconha o sujeito não é traficante, ele é usuário e não tem nenhuma consequência. Cadê a lei disso? Não existe a lei que determina isso. O STF determinou. Não importam as circunstâncias, se esse sujeito era o cara do last mile, o cara que entrega as últimas 40 gramas, se ele estava com uma balancinha, com um livro de anotação, se ele estava vendendo flagrante. Nada disso importa, que é o que seria avaliado pelas instâncias inferiores. Isso é o ministro do STF dizendo que respeita, né, e prestigia as instâncias inferiores. Nada disso. Ele está determinando, legislando, né, autocontido. Questão do aborto. A gente está vendo essa coisa abominável, execrável, de matar fetos depois de 22 semanas. É inacreditável, um feto viável, que se fizer uma cesárea, a criança sobrevive, e a gente está tendo, no Brasil de hoje, assassinato desses fetos. É absolutamente inacreditável que isso esteja acontecendo no Brasil. É nos casos de estupro, nos outros casos tal que estão previstos na lei, que a lei brasileira é até bastante razoável, mas, meu Deus, se você pode tirar da barriga da mulher e sobreviver, você vai matar. A sistolia é um médico com uma agulha, tentando acertar uma artéria perto sei lá, do pescoço ou do coração do bebê, para injetar uma substância letal e matar um bebê que se você fizesse a cesárea, estaria provavelmente vivo. E o STF entra nesse circuito dizendo que é para fazer isso mesmo. E aí, os governadores e tal, onde isso acontece, tem que obedecer, porque senão você está cometendo, nas palavras dele, um atentado contra a democracia, sei lá mais o quê. Então, veja bem, a gente está vendo o Luiz Felipe Bragança, que vai falar aqui, está propondo a PEC, ele é o relator da PEC 28, que está tendo toda essa grita aí que a gente está ouvindo no STF, de todos os chapas brancas, os juristas, escrevendo artigos dizendo que isso não pode, o Supremo não pode aceitar uma mudança da Constituição. Imagina isso, o Congresso tem a prerrogativa de mudar a Constituição. Se não está nem descumprindo cláusula pétrea, que não é o caso da emenda, da emenda constitucional 28, de relatoria e também a emenda 8, que o Marcel é relator, mas essa eles estão pegando um pouquinho mais leve, eles estão falando mais mal, Marcel, da 28, porque a tua é do monocrático, né, proíbe os votos monocráticos do STF, que é um absurdo, né? A do Luiz Felipe fala assim, não, você pode sustar algumas decisões do Supremo específicas, se exorbitar suas funções, etc., por, se eu não me engano, 2/3 de cada casa, mas no final o Supremo ainda mantém a última palavra, porque o Supremo, por 9 dos 11 ministros, pode manter a sua decisão. Ou seja, está aprimorando o sistema de freios contra presos das nossas instituições, em reação aos excessos do Supremo dos últimos anos. Isso que eu estou falando aqui, da maconha, do aborto, o Cabreira falou do marco temporal, outra legislação que compete, legislando completamente ao contrário do que o Congresso determinou. Tudo isso é o ativismo, é o iluminismo, né? O Barroso diz que ele quer recivilizar o Brasil. Pode haver soberba maior do que essa? Vocês não são civilizados, ele vai recivilizar, porque vocês são extreminha direita, vocês não são permitidos, tá certo? Tudo que está aí, que fala essas coisas que eu estou dizendo, não, a gente tem que recivilizar esses caras. Essa é a visão
do Supremo Tribunal Federal. Perigo, perigo. Né? Bom, e aí vem o Marco Civil, que está sendo preparado, uma intervenção do Supremo, que vai vir aí de repente, de surpresa, para dizer que não, coisas que são ataques à democracia, eles que vão decidir, não pode aparecer na internet, é censura, desaparece, já que o Congresso, Marcel e outros, bloquearam, há 4 anos, bloqueando Tábatas e Orlandos, que estão tentando passar projetos de lei de censura, não conseguem passar no Congresso, o consórcio Supremo Governo está tentando fazer isso acontecer via decisão do Supremo. E se isso passar, acabou a liberdade de expressão de vez. A gente já está vendo um sofrimento, mas acabou de vez. Mas aí vem um lado bom, hora de anotar a notícia boa. O cara lá de Brasília, o aeroporto de Mosquito, que eu não posso falar o nome, ele está perdendo poder. Ele está perdendo poder, já começou a perder poder. E ele já percebeu que a pressão é muito grande. Então, soltou o Daniel Silveira, soltou o Felipe Martins, deixou o X voltar, porque ele podia manter até o final das eleições, manter mais tempo, por que não? As pessoas acham, não, ele está com esse poder todo, ele podia deixar isso tudo bloqueado. Por que ele voltou? Porque ele está com medo, porque a pressão é muito grande, porque está funcionando a pressão que está sendo feita. Inclusive, já está se falando que os inquéritos vão ser fechados, Marcel. Há 5 anos a gente tem o nosso Guantánamo aqui, né? O Guantánamo lá que os Estados Unidos usam, lá fora, pode fazer qualquer coisa fora da Constituição. Aqui, esses inquéritos, tudo fora da Constituição é permitido. E os outros juízes nem sabem o que o cara faz nos inquéritos, o que está acontecendo nos inquéritos. É um negócio de maluco. E por causa disso, o Supremo, por causa dessa pressão, de tudo que está acontecendo, eles não conseguem nem mais divergir entre eles. Antes, cada um tinha uma cabeça. Agora, eles têm que ficar se defendendo, eles agem em conjunto, entre eles e em consórcio com o governo. Mas estão perdendo poder. Estão perdendo poder. A gente já teve excessos aqui no Brasil, a ditadura do Poder Executivo, mas essa novidade do Judiciário em consórcio com o Executivo, a gente nunca teve. Essa erode a separação de poderes, é um perigo, né? Então, o Supremo é um problemaço, pessoal, que a gente vai ter que lidar, mas eu suspeito que o pior já passou. Esse que é o ponto. E sobre, finalmente, ideias e políticas públicas, né? A gente está vendo a direita crescendo, os liberais também. A gente que caiu, a gente cresceu muito, não existia há 15 anos, cresceu muito até 2018, de 2018 até 2022 caiu, e agora a gente voltou a crescer. Os liberais estão sendo incorporados dentro da direita, em geral, o que é uma boa notícia. Não, eu não digo para a gente, estou dizendo, as nossas ideias estão incorporando dentro da direita de alguma forma. A direita e os liberais são tão longe da esquerda que a gente acaba ficando parecido, mas existe uma diferenciação grande. Não importa, a gente está no mesmo time nesse momento de Brasil, lutando contra consórcio. E aí vem o Lula com essa atitude de acirrar a radicalização, nós contra ele, só fala em Bolsonaro, né? Esse negócio é inacreditável. Depois acusam a extrema-direita de ser radical. Não, quem promove isso tem sido o Supremo Tribunal Federal e a atitude do Lula, né? Então é inacreditável. Temos a questão do PCC, que é um problema seríssimo, né? Seríssimo, mas está sendo tratado. Antes já era um problema, ninguém falava, agora pelo menos isso está sendo tratado, e eu acho que é uma questão de vontade política. E alguns governadores estão sinalizando que têm vontade política. O Tarcísio tem, o Caiado tem. Só que hoje, lá no Comunitas, o grande consenso, fora Caiado, fora Marcos Mendes, fora alguns poucos, era não, temos que fazer um sistema único da segurança pública, trazer para o nível federal. Imagina que maluquice que seria isso. Teve uma hora que o cara falou, tem que ser isso. Alguém imagina a saúde sem o sistema único de saúde? Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Bom, vamos falar, já que eu tenho alguns minutos ainda, vamos falar do Brasil que cresce, né? E isso é uma coisa que a Camila falou, se eu não fizer pelo menos isso, ela vai me dar uma bronca. E aí, algumas empresas que eu tenho alguma vinculação, você vê como tem algumas novidades interessantes. Por exemplo, uma empresa que chama Hidrovias do Brasil, que faz essas barcaças de transporte de grãos em rios, né? Cada barcaça leva 70 mil toneladas, substitui 2 mil caminhões. Ou seja, a emissão de carbono é basicamente zero na barcaça.
e substitui 2.000 caminhões. Veja que impacto isso pode ter. E sempre falando que o Brasil tem uma matriz energética super limpa e cada vez soluções melhores para o resto do mundo. A gente é muito ruim de negociar, porque o Acordo de Paris permite que a gente monetize isso e a gente não consegue monetizar isso vendendo essa intensidade de carbono baixa para outros países e outras empresas, mas é o governo que não sabe negociar isso aí. Agora, você pega, por exemplo, na questão veicular, que eu conheço um pouco mais, né, a eficiência dos motores vai representar 90% da redução de carbono. A eletrificação só 10%. Então, veja que a tecnologia faz uma diferença danada e o Brasil também vai tirar proveito disso, né? Aí você tem, por exemplo, outra empresa que eu tenho ligação, Ultragás, você tem lá o biogás, o biometano, que a gente tem via uma empresa que a gente comprou, Neogás, baita distribuição sendo feita, porque a Ultragás chega em tudo quanto é lugar, com energia limpa, a gente tem venda de energia renovável por GD via Ultragás. Quer dizer, o Brasil está fazendo assim, um bonito em termos de descarbonização, tem uma matriz limpa, e infelizmente a gente vende mal e negocia mal. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar mais proveito. Mas isso é o lado assim, industrial. O Cabreira fez aqui a grande estrela que o Brasil tem, né? Cabreira, que é o agro brasileiro, que é inacreditável. Mas mesmo a indústria e serviço e comércio, a gente tem grandes inovações e grandes histórias de sucesso para a gente vencer. E, finalmente, pessoal, o negócio é esse, acreditar que a gente pode, acreditar que o Brasil vai chegar. E eu tenho convicção que o Brasil vai virar, Marcel, referência no avanço da liberdade no mundo ainda. A gente está indo nessa direção. Se você comparar os vídeos que o Cabreira mostrou aqui, de como funcionava o Brasil em 1988, 89, tudo tabelado, né? O Cabreira revogou, que nem o Ludwig Erhard na Alemanha, o nosso Ludwig Erhard, que tinha que ser presidente, Cabreira, fica aí disfarçando, mas ele tinha que ser nosso presidente da República, mas liberou os preços, todos tabelados, que vinham desde 1945, eu não sabia que era desde 1945, o Cabreira, Getúlio Vargas, olha esse cara, o herói da esquerda, né? Um cara fascista, não posso falar isso. Então, veja, o Brasil anda, o Brasil pode andar para frente. O que importa são as ideias. Se a gente consegue propagar as nossas ideias, e eu não tenho a menor dúvida que a gente está tendo êxito nisso, basta ver os nossos avanços, a despeito de todos os obstáculos e os malucos que estão contra a gente, mas a gente vai chegar lá. Então, a liberdade vai vencer, pessoal. Obrigado.